Pessoal, todo mundo que tá aqui fez a prova direitinho? Fizeram? Eu fiz. Eu fiz. Muito bem. Também fiz. Muito bem, muito bem. Espero que vocês tenham ido bem, gente. Eu tô inclusive, dando uma olhadinha aqui agora. Aqui, vamos ver aqui. Teve... Quer ver? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 pessoas fecharam a prova, se eu não estou contando errado aqui. Parabéns, gente. Muito bem, muito bem. Quantidade boa. Tava tranquilo, gente? Não tava? O que vocês acharam aí? A Alda falou sim, eu não sei se ela falou sim para que tava tranquilo ou o que ela fez. O que vocês acharam da prova, gente? Tava tranquilo, não tava? Tava difícil, não tava? Tranquilo. Oi? Tranquilo? Sim, tranquilo. Que bom, que bom. Vamos dar continuidade aqui então, gente. Hoje, oficialmente, né, começa a unidade 3, né? Mas aí só quero lembrar a vocês que a aula de ontem, né, ela também vai fazer parte da prova, né, da unidade 3, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos dar sequência aqui. Hoje eu acho que vai ser mais curtinho aqui, pelo que eu tô vendo na aula aqui. Não, peraí. Tem alguma coisa importante aqui que ficou para trás. Calma aí, só um minutinho. Beleza. Ó, vou passar, gente, fazendo uma recapitulação rapidinho, tá, gente? De que a gente viu ontem aqui. Bem rápido, né? Só um resumo aqui para depois a gente dar sequência. Ah, gente, só antes de eu começar aqui, deixa eu só reforçar uma coisa com vocês aqui. A Mariana falou da pesquisa dela, né, gente? Assim, eu também tenho uma pesquisa, tá, gente? Então, assim, eu vou hoje, provavelmente hoje ainda, né, eu vou conseguir terminar de fazer o formulário direitinho e eu vou pedir encarecidamente para que vocês respondam também, se for possível. E outra coisa que eu tenho que avisar para vocês também, que eu ainda não fiz, gente, mas eu vou fazer, tá? Para vocês ficarem tranquilos, é que eu vou colocar ainda os pontos extras de presença, tá, gente? Eu não esqueci, só estou apertado de trabalho. Então, rapidinho aqui, né, gente? Nós começamos a aula aqui falando da diferença dos substratos, né, que existem, né, que o corpo humano utiliza gordura e glicose, né, principalmente. Discutimos por que a gente não utiliza só gordura, já que a gordura é mais eficiente e nós temos em maior quantidade, né, no corpo. Né, nós dissemos aqui que algumas células, alguns tecidos só conseguem utilizar carboidrato, então por isso que é importante que nós tenhamos carboidrato, né, e essa quantidade de carboidrato, embora pequena, né, que a gente tem no sangue, é fundamental que ela se mantenha constante, né, se ela aumentar muito ou diminuir muito, né, nós temos problemas de saúde. E essa regulação acontece, né, por meio da secreção desses dois hormônios aqui, né, insulina e glucagon, sendo que a insulina diminui a glicose no sangue,
Ô, gente, alguém tá com o microfone ligado aí? Pode desligar, por favor? Deixa eu ver quem que é aqui. Não é microfone, é um chiadinho mesmo aqui. Coisa incomodando. A regulação da glicose no sangue é feita por meio desses dois hormônios, né? Do balanço entre esses dois hormônios, né, que são a insulina e o glucagon. Quando a glicose está alta, acontece a secreção de insulina, né? Vocês estão vendo aqui glicose alta, a insulina é secretada. Quanto maior a glicose, maior a secreção de insulina. E o glucagon é o contrário. Quanto menor for a glicose, maior vai ser a secreção de glucagon. Né? Porque o glucagon aumenta a glicose do sangue e a insulina diminui a glicose do sangue. Essa figura aqui é de hoje ainda. Deixa eu passar ela para frente. Beleza. Depois que a gente viu a regulação dos hormônios, né, e o controle da glicose, nós vimos aqui a classificação dessa doença chamada diabetes, né? E discutimos aqui que existem dois tipos principais, que são o tipo 1 e o tipo 2. Vimos aqui quais são os malefícios, né, os perigos causados pela diabetes. Discutimos aqui as diferenças entre o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 2 ele é desenvolvido, né, ao longo da vida. O tipo 1, geralmente a pessoa já nasce com ela, né? E o tipo 1, a pessoa necessariamente, ela precisa da insulina exógena, ou seja, ela precisa tomar insulina, porque a produção da insulina dela, ou seja, a insulina endógena, né, ela é mínima ou ausente. Então, o diabetes do tipo 1, ele necessariamente tem que tomar insulina, porque ele não tem insulina. Ou então, ele tem minimamente insulina, tá? O indivíduo o diabético do tipo 2, ele tem a secreção normal, ou então um pouquinho diminuída, né? Mas o hormônio dele não funciona, né? Ou seja, ele apresenta o quadro, né, de resistência à insulina, isso que a gente vai discutir um pouco mais hoje aqui, tá bom? Então, essa, né, é a grande diferença, né, que existe, né, entre o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 não tem insulina e o tipo 2 tem insulina, mas a insulina não funciona. E aí, esse quadro aqui vai cair na prova, eu já adianto, tá, gente? Nós vimos aqui o valor de referência aqui, né, de glicose de jejum para que a pessoa seja diagnosticada com diabetes. E depois nós vimos aqui como é que chama? O teste, né, que acontece, né, para que a pessoa seja diagnosticada com diabetes, né, no qual a pessoa ingere, né, bastante carboidrato aqui no início, né, e vai se observando aos poucos, né, qual que vai sendo o comportamento da glicose da pessoa. Se a pessoa for diabética, a glicose vai aumentar muito e ela não vai diminuir tão cedo, né. Na pessoa normal, a pessoa não diabética, a glicose sobe e abaixa rapidamente. Isso foi a aula de ontem. Aí já para a aula de hoje chegaram duas novas pessoas aí, Eduarda e o Vinícius. Muito bem, gente. Hoje nós vamos acrescentar algumas informações relativas ao exercício, tá bom? Reparem bem aqui para vocês verem, gente. No eixo Y desses gráficos aqui, está a glicose sanguínea. Né? Tá aqui, glicose sanguínea, né? E essas pessoas começaram com a glicose um pouquinho alta, né? De 120 miligramas por decilitro, né? Que é a unidade, né? Vocês viram aqui que é quase, né? É pertinho aqui, né? Do diagnóstico aqui para diabetes, né? Então, a glicose está um pouquinho alta aqui. Vamos pensar primeiro nesse gráfico da esquerda aqui, tá, gente? Que as pessoas fizeram exercício aeróbico, tá bom? Inclusive, eu preciso mandar esse
esse gráfico aqui para uma pessoa aqui, depois. Não vou esquecer, vou até dar print aqui. Essas pessoas fizeram exercício aeróbico, tá bom? As pessoas do gráfico da esquerda. Os indivíduos com o ciclo preto, que está aqui, eles não fizeram exercício. Eles permaneceram 1 hora em repouso, parados, né? Com a glicose sendo medida. 1 hora em repouso aqui, quietinhos. Ao passo que os indivíduos do círculo branco, eles fizeram exercício, né? Agora eu quero que vocês me respondam aqui, né, gente? O que aconteceu com a glicose de quem ficou em repouso e o que aconteceu com a glicose de quem fez exercício? Pensando só no gráfico da esquerda aqui, gente. Ao longo do tempo. Eu vou esperar que alguém me responda aí. O que me dizem vocês? Professor, Ela diminuiu? Diga. pode falar. A Larissa falou. Ela diminuiu. Muito bem. A glicose das pessoas que fizeram exercício diminuiu. Você ia falar, Vinícius? Não, eu só ia falar que eu não consigo escutar direito, tá muito baixo pra mim. Por isso Tá eu não muito consigo baixo, entender a pergunta. Tá baixo para vocês também, gente? Como é que tá aí? Pra mim tá normal. Tá normal? Aí aumenta, deve ser o seu celular aí, Vinícius. Será que não? É isso mesmo, eu tô vendo aqui o que tá acontecendo. A Lilian falou que tá normal, né? Então, muito bem, a Larissa respondeu corretamente, né? A glicose das pessoas que fizeram exercício diminuiu ao longo do tempo, né? Quanto mais exercício elas foram fazendo, maior foi a diminuição da glicose dessas pessoas. Na Paula falando que tá normal também. E as pessoas que não fizeram exercício, que são do círculo preto, elas, a glicose delas permaneceu constante, né? Esse aqui do lado esquerdo, né, gente? Essas pessoas fizeram esteira, bicicleta e elíptico, né? Elíptico, não sei se você sabe o que é elíptico, né? Elíptico é um exercício é um aparelho, né, de fazer exercício aeróbico também, né? Por 60 minutos nessa intensidade aqui, né? 60 a 65% da frequência cardíaca de reserva. Que isso aqui não é importante pra gente agora, não. Ao passo que do lado direito aqui, as pessoas também fizeram exercício, né? Só que exercício de força, né? Exercício de musculação, e a glicose, ela não teve o mesmo resultado esperado, né? Então, assim, no exercício aeróbico, a glicose, de fato, abaixou, né? E no exercício de resistência, ela não abaixou. Perdão, e no exercício resistido, não é de resistência, não. Exercício resistido, é a musculação, né? A glicose, ela não abaixou, não. Mas no exercício aeróbico, ela abaixou, sim. Né? Deixa eu ver isso aqui, peraí. Esse aqui é outro exercício, tá, gente? Aqui, ó. Esse aqui é outro gráfico, né? Só que esse aqui é o contrário, tá, gente? As pessoas dos círculos preto, vamos pensar nos dois círculos pretos juntos aqui. São as pessoas que fizeram exercício, tá bom? Então, nessas pessoas que fizeram exercício, né, a glicose também abaixou. Aqui é outra unidade de medida, né? Aqui é por milimol, não é mais gramas por decilitro, miligramas por decilitro, não, tá? Então, a gente vê aqui que a glicose de quem fez exercício, ela diminuiu também, né? Comparado com a pessoa que não fez exercício. Então, quem não fez exercício diminuiu só um pouquinho, né? Comparado do início aqui, né? E quem fez exercício diminuiu muito, né? Ficou bem abaixo aqui, né? Do que a pessoa que fez exercício. Então, muito bem, gente. Vou dar uma pausinha aqui para falar com vocês aqui. O que nós vimos aqui até agora na aula aqui? Que fazer exercício aeróbico diminui a glicose das pessoas. Tá bom? Nós vimos aqui 2 gráficos aqui mostrando isso, não é isso? Aqui, ó. Vamos repassar de novo aqui, ó. A pessoa, nesse gráfico aqui, quem fez exercício ficou com a glicose menor durante o exercício aqui mesmo, né?
E nesse outro gráfico aqui também, né? Quem fez exercício aeróbico ficou com a glicose diminuída, né? Comparado com quem não fez exercício, tá bom? Então, essa é uma importância, nós vamos ver daqui a pouquinho por que a glicose abaixa, tá bom? Mas o recado principal é esse aqui, tá? Por isso, também por isso, né, mas principalmente, talvez, esse é o principal motivo pelo qual é importante para as pessoas diabéticas fazer exercício, tá, gente? Por quê? Porque a glicose dessas pessoas abaixa sem que elas precisem tomar insulina, sem precisar tomar remédio, sem precisar... Ah, Jesus, não é possível. Vocês estão me ouvindo, gente? Que apareceu aqui que caiu. Estão aí, né? Oi? Sim, sim. Tô aqui. Ah, então beleza. Então é isso, né, gente? Tipo assim, a glicose das pessoas diabéticas e das pessoas normais também, né? Das pessoas não diabéticas, na verdade, né? Ela diminui sem a pessoa ter que tomar remédio, tá bom? Durante o exercício, principalmente o exercício aeróbico, tá bom? Então deixa eu só passar aqui. Então, gente, assim, nós temos aqui bastante tempo de aula ainda. Eu vou explicar para vocês novamente, que eu sei que eu já falei uma vez aqui, né? Como acontece a entrada da glicose para dentro das células, né? Ou seja, a saída da glicose do sangue, né? Ela sai do sangue para entrar dentro de uma célula. Nós vamos pensar na célula muscular agora aqui, tá bom? Para vocês entenderem por que durante o exercício isso acontece muito mais, tá bom? Essa saída da glicose do sangue para a célula, ela é aumentada, tá bom? E aí vocês vão perceber por que a glicose diminui durante o exercício, tá? Nós vamos ver os mecanismos aqui agora, aqui, ó. Então prestem atenção, né, que isso aqui não é simples. O que acontece aqui, gente? Aqui, eu já expliquei isso para vocês, né, mas é bom explicar de novo, porque essa figura não é simples, né? Essa é a figura de uma célula, e nós vamos pensar que é uma célula muscular, tá bom, gente? É uma célula uma célula do músculo da sua coxa, aqui, tá? Do seu quadríceps. Essa é a membrana celular. Então, tudo que está para baixo aqui da membrana celular está dentro da célula. Tudo que está acima da membrana, aqui, está fora da célula e está no sangue, tá bom? Isso aqui está na corrente sanguínea. Então, corrente sanguínea, a parte de cima, abaixo dessa linha aqui é dentro da célula. Eu lembro que lá no início da disciplina, nós discutimos que existem hormônios esteroides e hormônios de origem peptídica. Os hormônios esteroides, eles atravessam a membrana da célula. E os hormônios peptídicos, eles não conseguem atravessar a membrana da célula. E esse é o caso da insulina. Eu já disse isso tudo para vocês, né, gente? Mas vamos repetir. A insulina, ela é um hormônio de origem peptídica, então ele não consegue entrar dentro da célula. Então, como que a insulina funciona, né? A insulina tem um receptor específico, vários receptores específicos, né? Na membrana de todas as células, né? Esse aqui é só um exemplo, né? De um receptor. Ela tem o seu receptor aqui, né? Quando eu falo receptor específico, gente, eu quero dizer que se outro hormônio se ligar, né? A esse receptor, não vai acontecer nada, tá? Na verdade, o outro hormônio nem vai conseguir se ligar a esse receptor. Que é como se fosse uma tomada, tá, gente? Então, assim, tem uma entrada aqui de como é que chama? É um cabo de vídeo aqui, né? Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um cabo de vídeo, normal, né? Um cabo de imagem, né? Tudo bem aqui, né? Vocês estão vendo? Se eu tentar ligar esse cabo de imagem aqui na tomada, eu não vou conseguir, porque não tem entrada para a tomada, não é isso? Não tem, a tomada não vai conseguir, não é do mesmo tamanho aqui, né? Se eu tentar ligar na parede aqui do meu celular, aqui, nesse buraquinho aqui que entra o carregador, também não vai ligar, porque não é do mesmo tamanho, não é do mesmo formato, não é nada, né? Se eu tentar ligar em qualquer outro lugar, não vai dar, né? Mas se eu tentar ligar na entrada de vídeo aqui do computador, que está do lado, não vai dar para mostrar, né, para vocês, eu vou conseguir ligar, sim, né? Por quê? Porque a entrada de vídeo tem os furinhos bonitinhos, né, que dá para entrar esses dentes aqui, né? Ela é desse formato de trapézio, tudo bonitinho, tá bom?
Então, o meu computador tem uma entrada específica para esse tipo para esse cabo, né, de imagem. Como é que chama isso aqui, gente? RG, RB, alguma coisa, não é esse? Você sabe o que é que eu estou falando, né? E os hormônios acontecem da mesma maneira, tá, gente? Os hormônios, eles têm receptores específicos. Eles só conseguem se ligar nos receptores que são próprios dele mesmo, tá? No caso aqui, a gente está falando da insulina, né, que é um hormônio, né? Ela só se liga a um receptor que é próprio dela mesmo, né? Quando a insulina se liga em seu receptor, que está na membrana de uma célula qualquer, vai acontecer uma série de reações dentro da célula, tá? Aqui estão demonstradas 3 reações, né? 1, 2, 3, não precisa nem de ler isso aqui, não precisa decorar isso aqui, tá? Só saibam que existe uma série de reações, tá bom? É isso que é importante aqui. E essa série de reações, essa cascata de reações aqui, vai fazer com que essa substância aqui, que se chama GLUT4, ela vá para a membrana da célula. Então, o GLUT4 está no meio da célula aqui, né? E ele vai até a parede da célula. Eu limpo se alguém entrou aqui. E esse GLUT4 ele vai ser deslocado até a parede da célula. Tá bom, gente? E é esse GLUT4 aqui que vai captar a glicose e vai jogar a glicose para dentro da célula. Acho que eu tenho uma figura melhor para isso aqui. Então. Aqui, ó, vamos ver. Esquecem tudo que está nessa figura aqui, ó. Prestem atenção só nessa parte de cima aqui, ó. Tá aqui, ó, o GLUT4, ele tá na membrana da célula, vocês estão vendo aqui a membrana amarelinha aqui da célula, né? E é esse GLUT4 que ele pega a glicose, vocês estão vendo aqui, glicose, tá escrito glucose porque tá em inglês, né? E ele joga a glicose para dentro da célula. É o GLUT4, não é a insulina, tá bom? Beleza? Então, repetindo, né? A glicose da pessoa está alta, né? Por algum motivo, que a pessoa tomou um açaí, tomou Coca-Cola, comeu um prato de macarrão, qualquer coisa. A glicose da pessoa está alta. Vai acontecer a secreção de insulina, muita insulina. Vocês viram que a insulina pode aumentar até 20 vezes, né? A sua secreção normal. A insulina vai se ligar nos seus receptores, nas células, né? Vai acontecer uma cascata de reações, e a última dessas reações é o deslocamento do GLUT4 para a membrana da célula. O GLUT4 está no meizinho da célula aqui, está no centro da célula, né? Ele vai sair do centro da célula, vai para a membrana, vai se ligar na membrana, e é esse GLUT4 aqui que vai jogar a glicose para dentro da célula. Tá bom? Só que acontece, gente, que durante o exercício... Não, perdão, depois eu falo durante o exercício. Vamos falar aqui o que acontece com as pessoas diabéticas, tá, gente? Ou as pessoas que têm ou as pessoas que têm resistência à insulina, tá? Aqui, ó. As pessoas que são obesas ou que têm resistência à insulina, aqui, ó. Todas essas etapas aqui, da sinalização da insulina, né, das reações da insulina, elas são prejudicadas, tá bom? Então, se a pessoa é diabética do tipo 2, ou se ela tem resistência à insulina, tudo isso aqui eu tô repetindo, né, gente? Eu sei que eu já falei com vocês, mas é importante repetir. Se a pessoa tem resistência à insulina, ou se ela é diabética do tipo 2, né, que a diabetes do tipo 2 é uma evolução da resistência à insulina, tá, gente? É uma resistência à insulina mais grave, né? Se ela tem esses problemas, essas reações aqui, elas não vão acontecer, tá bom? Então, a insulina da pessoa vai se... Porque o diabético do tipo 2, ele tem insulina, né? Igual eu falei com vocês. A insulina vai ser produzida, vai se ligar na membrana, no seu receptor, mas essas reações não vão acontecer. E se essas reações não acontecem, o GLUT4 não vai à membrana da célula e a glicose não entra para dentro da célula. Tá bom? Então, o que acontece? A pessoa tem insulina, produz insulina, a insulina se liga aqui nos seus receptores, tá? Mas a glicose não diminui do sangue, porque ela não consegue sair do sangue e entrar dentro da célula. Isso aqui nas pessoas diabéticas, né, do tipo 2, ou nas pessoas que têm resistência à insulina.
tá bom? Agora, o exercício físico, né, gente? O exercício físico, gente, vai atuar em duas frentes para combater a resistência à insulina, tá bom? E a diabetes, né? Do tipo 2, principalmente. Então, são dois mecanismos principais. O primeiro deles é o seguinte, aqui, ó. Aí, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, por favor, tá, gente? Isso aqui, repetindo, isso aqui não é tão simples. Então, prestem atenção, por favor. Vou repetir uma frase aqui por 1000 vezes aqui para vocês entenderem. Durante o exercício físico, quando a pessoa está fazendo exercício, a pessoa está correndo, né, tá andando de bicicleta, está fazendo qualquer coisa. Esse GLUT4, o GLUT4, não precisa mais da insulina para que ele vá para a membrana da célula. Tá bom? Por que que isso acontece? Porque durante o exercício, dentro de uma célula muscular, isso aqui é uma célula muscular, tá, gente? Isso aqui é um músculo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, contração muscular, né, pelo exercício. Vocês estão vendo aqui as miofibrilas, né, que são as fibras musculares, né, direitinho. Então, durante o exercício, o que acontece? Acontece a liberação de cálcio, vocês estão vendo aqui cálcio, dentro da célula, qual célula? A célula de um músculo, né, a célula dos músculos, né, de um músculo qualquer. E essa liberação de cálcio, ela também vai fazer com que o GLUT4, tá aqui, o GLUT4 tá aqui, dentro no meio da célula. O GLUT4 é o verde aqui, tá, gente? GLUT4. Essa liberação de cálcio, ela vai provocar, né, com que o GLUT4 vá para a membrana da célula, tá? Ele seja liberado e vá à membrana da célula, sem a necessidade de que a insulina esteja aparecendo, tá bom? Por quê? Porque a contração da musculatura vai gerar essa liberação de cálcio, né, dentro da célula, que vai fazer com que o GLUT4 vá para a membrana da célula. Vou explicar isso aqui quantas vezes forem precisas, tá, gente? Para vocês entenderem aqui, ó. Então, vamos lá. Em situação de repouso, ou seja, quando a pessoa não está fazendo exercício, como que a glicose entra na célula? Por esse meio aqui, em repouso, né? A insulina se liga a seu receptor e o GLUT4, né? Isso faz com que o GLUT4 vá para a membrana da célula e o GLUT4 puxa a glicose para dentro da célula. Só que durante o exercício, esse GLUT4 vai para a membrana da célula sem ter a necessidade de insulina para jogar, para que isso aconteça, tá bom? O GLUT4 vai à membrana da célula por meio da liberação de cálcio. É outro mecanismo, tá bom? É outro mecanismo que vai resultar na mesma coisa, tá, gente? Ou seja, vai resultar na entrada de glicose para dentro da célula. Se a glicose está entrando para dentro da célula, a glicose está saindo do sangue. Então, a sua glicemia vai diminuir durante o exercício, tá bom? Então, durante o exercício, isso aqui está acontecendo o tempo inteiro. O músculo está sendo contraído, você está lá correndo, ou nadando, ou fazendo capoeira, fazendo qualquer exercício, tá? O cálcio está sendo liberado cada vez mais, né, dentro de todas as células, né, da sua coxa, dos seus braços, né? E esse cálcio, né, está fazendo com que o GLUT4 vá à membrana da célula, né, e puxe a glicose para dentro da célula, sem precisar de insulina para isso, tá bom? Por quê? Porque esse deslocamento do GLUT4 para a membrana da célula pode acontecer de duas formas diferentes, tá? Durante o exercício acontece de uma forma e em repouso acontece de outra forma, tá bom? Então, deixa eu só ver se eu acho uma figurinha aqui para vocês aqui, ó. Um minutinho. Então, gente, o que acontece? Quando a pessoa está fazendo exercício, tá aqui, ó, respostas hormonais ao exercício prolongado. Praticamente todos os hormônios que a gente tem no corpo, eles estão aumentando durante o exercício, tá? Eles aumentam sem parar. Que coisa, hein, gente? Tá travando? Tá travando para vocês aí, gente? Se tiver ruim, vocês vão me falar no chat aí. Não sei se a internet tá meio instável aqui. Então, repetindo aqui, ó, durante a prática de exercício físico, gente, de exercício aeróbico, praticamente todos os hormônios que a gente tem no nosso corpo, eles aumentam aqui, ó. Eles vão subindo aqui, vão sendo secretados cada vez mais. Menos um hormônio,
menos um hormônio, e esse hormônio é a insulina, tá bom? Durante a prática do exercício físico, a insulina, ela não é secretada. A insulina, ela é diminuída cada vez mais, tá bom? A secreção da insulina. Vamos ver se alguém consegue responder. Por que isso acontece, gente? Por que a insulina é diminuída durante o exercício? Por que o corpo secreta menos insulina durante o exercício? Alguém consegue me responder isso aqui? Se alguém conseguir, eu vou ficar muito satisfeito, gente. Muito feliz. A resposta tem a ver com tudo que eu falei. Repetindo a pergunta, né? Durante o exercício, todos os hormônios aumentam. Todos os hormônios são mais secretados. Menos um, e esse hormônio é a insulina. A insulina diminui durante o exercício, né? A insulina, a secreção de insulina é interrompida durante o exercício. A pergunta é, por que isso acontece? Eu já a resposta para isso está dentro do que eu falei na aula aí. Vamos ver se alguém sabe. Alguém vai saber? Ninguém, gente? Tem nenhum palpite? Ah, eu tinha esperança que vocês fossem falar, gente. Que pena. Opa, alguém falou, hein? Vamos ver, vamos ver. Por causa da liberação de cálcio. É por aí, exatamente, Odela. E aí, continua o raciocínio. É por aí mesmo. O que mais aí? Continua aí o seu raciocínio. Você iniciou bem. Se alguém quiser ajudar a Débora também. Vou explicar aqui por causa do tempo aqui da aula, aqui, tá, gente? O que acontece, gente? O que eu falei com vocês aqui no último gráfico aqui, né? O que eu mostrei? Que escutem com atenção essa frase aqui, ó. Durante o exercício físico, a entrada de glicose para dentro da célula, ou seja, né, a retirada de glicose do sangue, a diminuição da glicose do sangue, né, para dentro da célula, né, para ir para dentro da célula, ela acontece independente da insulina. Ela não precisa da insulina para que isso aconteça. Por quê? Porque existe outro mecanismo, que a Débora falou muito bem aí, né, que está relacionado com a liberação de cálcio, tá? Então, lá em biologia, lá eu tenho certeza que vocês já viram essa organela aqui, né, que é o retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático retículo é sempre alguma coisa que armazena algo, né, gente? O retículo sarcoplasmático, ele armazena cálcio, né, e durante o exercício, esse retículo sarcoplasmático, ele é ativado e ele vai liberar o cálcio para dentro da célula, tá bom? E essa liberação de cálcio vai fazer o papel que a insulina faria, que é o quê? De deslocar o GLUT4 para a membrana da célula. Então, o que acontece? Pensando no mecanismo evolutivo, né? Se durante o exercício a glicose sanguínea já diminui de maneira normal, né? Tipo assim, independente de qualquer hormônio, né? Devido à liberação de cálcio, se a insulina não fosse suprimida, né? Se a insulina não fosse inibida durante o exercício, a sua glicose poderia cair demais. Vocês percebem isso? Por quê? Porque você teria dois mecanismos independentes fazendo com que a glicemia diminuísse, né? E a glicose entrasse para dentro da célula. Não é isso? Então, você poderia ter uma baixa, né, considerável, né, uma baixa perigosa, né, da sua glicose sanguínea, e nós já vimos que isso não é interessante que aconteça, tá? Então, é por isso que a insulina ela é inibida durante o exercício, porque senão, né, senão a sua glicose diminuiria muito, diminuiria a níveis perigosos, né, já que a glicose já está saindo do sangue e entrando nas células por outro mecanismo, tá bom? Então, é parecido, é isso que a Débora falou, né? Só que com um raciocínio um pouco mais desenvolvido.
Então, esse é um mecanismo, tá, gente? Assim, esse é um motivo pelo qual é importante que as pessoas diabéticas façam exercício. Por quê? Porque a glicose diminui durante o exercício sem ela precisar tomar remédio, sem ela precisar fazer nada, tá bom? É uma forma de diminuir a glicose. Esse é um benefício. O segundo benefício, a gente vai ver aqui agora, aqui, ó. O que eu falei com vocês nessa figura aqui, né? Que toda a sinalização da insulina aqui, ela é prejudicada, né? Tanto pela obesidade, né? Mas também como pela resistência à insulina e pela diabetes, né? Essa sinalização, né? Essa cascata de reações aqui causadas pela insulina. Tudo isso aqui é prejudicado, ou prejudicado, né? Ou é destruído, né? Ou isso aqui para de funcionar, né? Pela diabetes, né, e pela obesidade também. Mas a boa notícia, gente, é que a prática de exercício físico, ó, a prática de exercício físico, que é o verdinho aqui, ela reverte o efeito negativo da diabetes e da obesidade em todas essas etapas aqui, tá bom? Então, o fato de você fazer exercício faz também com que a sua insulina funcione melhor. E não é durante o exercício, não, tá, gente? Então, assim, por exemplo, se eu tô fazendo exercício, né, eu tô fazendo, assim, um mês de corrida, todos os dias, tô fazendo um treinamento, tô treinando sistematicamente todos os dias, né? Quando eu estiver em repouso, não é mais durante o exercício, mas, assim, isso depois de um mês que eu tô treinando todo dia, né? Depois de um mês, né, que eu já estou treinando, um mês, 2 meses, um ano, né, não importa o tempo, né, mas que eu estou fazendo um treinamento físico, né, quando eu estiver em repouso, a minha insulina vai funcionar melhor, tá bom? Por quê? Porque o exercício físico estimula cada uma dessas etapas aqui, tá bom? Não é durante o exercício, porque durante o exercício não tem insulina, mas é pós-exercício, tá bom? É um efeito que o exercício vai causar, mas que você só vai ter o benefício depois que você fizer exercício. Porque durante o exercício não tem insulina, né? Mas depois do exercício, né, em repouso, né, no restante do seu dia, você tem insulina. E aí você vai colher exercícios, benefícios, né, da prática de atividade física. Tá bom? Então, gente, resumindo aqui, ó. Para as pessoas diabéticas, né, a prática de exercício físico tem 2 benefícios enormes. Primeiro, ela diminui a glicose do sangue, independente de você estar tomando insulina ou não, e isso a gente viu nessas figuras aqui, né? A glicose diminui, sem necessidade de se tomar insulina ou de que a insulina seja secretada, a sua glicose vai diminuir. Esse é um benefício, né? É o controle agudo, né, da glicose. E o outro benefício é que o exercício físico reverte esse quadro de resistência à insulina, tá? Então, a sua insulina volta a funcionar se você pratica exercício físico. Como que ela volta a funcionar? Por meio da melhora, né, dessas etapas aqui, né, da sinalização da insulina. Tá bom, gente? Então, é por isso, gente, que é fundamental que quem tem diabetes, né, pratique atividade física, pratique exercício físico. Tá bom? Então, vou passar aqui rapidamente aqui, gente, outros benefícios aqui, tá? Relacionados com a prática de exercício físico para as pessoas que são diabéticas, né? Então, vamos ver rapidamente aqui. Além disso tudo que eu falei, né? Além de tudo que eu falei, né? A pessoa vai ter um aumento da massa muscular, tá bom? E se a pessoa tem mais músculo, ela tem mais células para diminuir a glicose sanguínea, né? Vocês viram aí que o músculo absorve, né, a glicose do sangue, né? Então, ela vai ter alterações bioquímicas, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Ela vai ter melhoria do fluxo sanguíneo, né, para a musculatura. Né? Ela vai ter benefícios cardiovasculares, né, e também vasculares, né, a nível da musculatura, né? Ela tende, né, a ter uma diminuição da adiposidade, né, uma diminuição, né, da quantidade de gordura. E ela vai ter um aumento também, né, da sensibilidade à
insulina, tá bom? E outros benefícios também, que eu vou deixar lá vou deixar lá no grupo lá, tá? Para vocês verem se vocês quiserem, tá? Não vou entrar em detalhes para não aumentar a quantidade de informação para vocês aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Vamos ler rapidamente aqui, ó. Papel do exercício físico nas pessoas diabéticas do tipo 2, tá? Aqui, tá bom? DM, né? Diabetes mellitus, né? Do tipo 2 aqui, ó. Então, aconteceu um estudo, né? Que é o Action for Health in Diabetes, né? Esse estudo avaliou o efeito da dieta e da atividade física em pessoas com diabetes do tipo 2, com sobrepeso ou obesas, né? Ou seja, pessoas acima do peso, né? Após 4 anos da realização desse estudo, aqueles que realizaram mudança intensiva no seu estilo de vida apresentaram perda de peso, melhora no controle glicêmico, capacidade funcional, controle pressórico que é o controle da pressão arterial, né? E aumento, né, do HDL e colesterol, né? Que é o colesterol, dito colesterol bom, né? Então, aqui, ó, exercícios aeróbicos e de força muscular melhoram de modo semelhante o controle glicêmico e outros desfechos clínicos nesse público, podendo ser escolhidos de acordo com preferência individual ou necessidade de melhoria em um determinado parâmetro específico, tá bom? Então, assim, gente, eu mostrei para vocês que o exercício aeróbico diminui mais a glicose das pessoas, né? Mas o exercício de força, ele também traz benefícios. O ideal é que a pessoa pratique as duas formas, tá bom? Para a saúde das pessoas. Acabou. Deu para entender, gente? Como é que foi? Não deu? Estava muito confuso, muita informação? O que vocês me dizem? Foi pesado, não foi pesado? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Gente, vocês ficam muito calados aí. Eu espero que não é porque vocês não tenham desistido de prestar atenção, não, tá? Porque, assim, igual eu falei, né? Eu estou tentando explicar da forma mais lenta possível. Débora está falando que deu para entender. Muito bem, espero que todo mundo tenha conseguido entender. Sempre lembrando para vocês, né, gente? Essas aulas ficam sempre no YouTube, né? E os slides sempre estão no Ava, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, né, recorram a isso, tá bom? Vou parar de gravar aqui e vou fazer chamada.